Olá minhas amigas e meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu tô aqui hoje para fazer um vídeo que é uma continuação. Anteriormente eu fiz um vídeo chamado Por que é que Bolsonaro não derrete? E ali eu explicava uma estratégia adotada por Bolsonaro em época de campanha e que ele não só adotou lá, mas adotou também ao longo do seu governo, que o ajuda a controlar a percepção das pessoas e manter uma certa popularidade. E eu fiquei de fazer um vídeo no qual eu diria, beleza, se essa estratégia dele existe como reverter essa estratégia dele, existe como derrotá-la? Sim, existe. Mas antes de fazer um vídeo explicando como derrotá-la, eu vou explicar como não derrotá-la. Vamos analisar hoje o segundo turno das eleições de 2018 e ver como a Haddad praticamente foi lá entregar a faixa para o Bolsonaro. Então é isso aí, pessoal. Já fizemos também aqui no canal uma análise do primeiro turno de 2018. Eu vou deixar aqui nos links para vocês poderem acompanhar. Mas é isso aí, pessoal. Vamos agora partir para o vídeo para a gente começar a acompanhar. Políticos. E dentro de 20 minutos, Jornal Nacional. São Paulo, julho de 1990. O mundo ainda comemorava a queda do Muro de Berlim. A Europa se libertava de um marco do comunismo. Enquanto isso, na América Latina, um encontro selava a criação do Foro de São Paulo. Um grupo político com viés ideológico comunista de esquerda, liderado por Lula e Fidel Castro. A semente de um projeto de doutrinação e domínio político foi plantada em nossa pátria. As consequências estão sendo sentidas quase 20 anos depois. E nós vamos criando uma consciência na esquerda da América Latina, e hoje todos aqueles que participaram do Fórum de São Paulo chegaram ao poder. Cuba é o país mais atrasado do mundo. A Venezuela está devastada. O Brasil, governado pelo PT durante 13 anos, está em sua maior crise ética, moral e financeira da história. Estamos à beira de um abismo. A corrupção é uma chaga. A violência assusta as nossas famílias. E o desemprego tira a esperança de milhões de brasileiros. Como na Venezuela, tão admirada por Lula, Dilma e Haddad. Fizeram de Brasília um balcão de negócios e muitos deles já estão presos. Mas o vermelho jamais foi a cor da esperança. O vermelho é um sinal de alerta para o que não queremos para esse país. Eu acho um absurdo um presidiário que, se ele está preso, ele é tão bandido quanto qualquer um outro. A maioria dos chefes do tráfico, eles comandam um morro através dentro da prisão. Na verdade, ele vai ser só um bonequinho que você compra em uma feirinha e o Lula vai ser o cabeça de tudo. Sou mulher, sou negra e, acima de tudo, brasileira. Vamos mudar esse país. Chegou a hora, só depende da gente. PT nunca mais. A nossa bandeira é verde e amarela. O nosso partido é o Brasil. Começamos esta caminhada com uma simples palavra: gratidão. A Deus, em primeiro lugar, pela vida de Bolsonaro. Tentaram tirá-lo de combate, mas a determinação só aumentou. Gratidão pela votação no primeiro turno de milhões de brasileiras e brasileiros. Chegamos até aqui com a verdade, com opiniões firmes e com Deus acima de tudo. Jair Messias Bolsonaro, 63 anos, casado com Michele Bolsonaro. Nascido no interior de São Paulo, serviu com muito orgulho o Exército Brasileiro de 1971 a 1988. Bolsonaro é pai de 5 filhos, 4 homens e seu xodó, a pequena Laura. Bem, eu vou dar uma primeira pausa aqui, vocês viram que eu deixei correr bastante o vídeo, né? Essa aí é do começo do segundo turno, mais ou menos, essa propaganda. Vamos ver. Ele começa com alguns ataques assim, né? Que são aquela coisa, é uma acusação assim, sem muita comprovação, né? Porque ela é mais uma questão ideológica e tal, e reproduz um pouco da propaganda do que era o Alckmin no primeiro turno. A propaganda de Bolsonaro aqui no começo não é muito eficiente. Segue ali a cartilha dele, porque a gente tem que olhar uma coisa. Quando a gente fala de campanha, a gente está vendendo algo. Não estou dizendo aqui se você tem um candidato mais correto, menos correto, se é de um espectro ou de outro, ou se é o melhor candidato para governar. Eu estou dizendo o seguinte: quando você faz um candidato concorrer e brigar pelos votos, é como se você estivesse vendendo um produto. E aí você tem que entender que produto é esse. O Bolsonaro era um produto muito bem definido. Ele vai apelar para no discurso. Não estou dizendo que ele vai fazer isso de verdade, né? Porque a gente está vendo que não se comprova no governo. Mas ele apelou para um discurso cristão, em parte, para um discurso nacionalista de proteção dos interesses nacionais, como eles chamavam lá de um discurso patriótico, anti-esquerda, anti-sistema, e ele tinha uma coisa que jogava ao lado dele nesse momento. Ele foi escanteado a vida inteira no Congresso. Ele era o que chamavam de baixo clero e tal,
Então, justamente por nunca ter sido aliado a um grande político que tenha sido preso, ele ou que tivesse envolvido ali em grandes esquemas e tal, ser sempre um cara periférico, ele podia apontar o dedo na cara de qualquer um e falar o que quisesse, porque ele tinha essa liberdade. Já não se poderia fazer a mesma coisa do lado do PT. Então ele tinha essa coisa e ele também apelava muito para questões conspiracionistas, algumas coisas como o Foro de São Paulo e tal. E eu acho realmente um tanto fraca essa acusação aqui. Pode colar como a gente chama, colar para convertido. Esse primeiro minuto pega só com convertido. Vai falar dos 3 anos do PT, aqui já pega um pouco mais. Porque aqui, ó, você tem uma imagem, por exemplo, do José Disseu sendo preso, né? Então você tem também aqui, e aqui é uma parte que pegou. Essa parte aqui é boa. Quando você mostra o povo na rua, cada uma dessas pessoas, não sei se elas estavam atuando ou se era a opinião sincera delas, mas elas falam coisas que realmente condizem com o que se passa na cabeça das pessoas na rua. Parece pouco montado, sabe? E o que importa numa propaganda é a aparência. Então, esse cara aqui, por exemplo, é um cara jovem, ele é um cara negro e tal, e você vai ter uma mulher também que ela vai dizer, eu sou mulher, uma mulher negra e tal, que é a Mônica de Jesus aqui. E é o que é que a gente tem aqui. Lá no começo de tudo, esquerda e direita se separavam assim, e a esquerda realmente tinha aquela coisa de importância social, de lutar pelos menos favorecidos, e que surgiu não só para lutar pelos menos favorecidos, como a esquerda era formada pelos menos favorecidos. E isso foi passando o tempo, algumas coisas mudaram, e hoje em dia, modernamente, muitas pessoas defendem até que não se deveria mais se discutir política de esquerda ou direita, deveriam ter outros nomes e por aí vai, porque os assuntos hoje se misturam muito. Então, o PT até hoje tenta fazer isso como se uma pessoa de direita, a ideologia de direita automaticamente é anti-povo, anti-pobre ou coisa do tipo. Não. Esquerda e direita são duas visões de mundo diferentes que buscam alcançar um êxito social e um êxito econômico. Porém, a esquerda tem um sentimento de que você não pode deixar ao acaso que as coisas encontrem seu rumo e que, por exemplo, as pessoas mais pobres tenham acesso ao mínimo de dignidade e tal. Já a direita acha que isso pode acontecer por mínimos arranjos institucionais e por aí vai. Sem me alongar nisso, o que acontece? O PT ele acha que ele pode se colocar como ele sendo o único defensor do povo. E quando você coloca uma mulher negra e tal dizendo que vota em Bolsonaro, isso aí é uma coisa que é forte na propaganda, sabe? Então, tipo, e o PT vai fazer o quê? Vai atacar ela? Vai atacar uma mulher negra que não vota neles, que não pensa parecido com eles? Entende? Quando você coloca... Se você se acha dono de uma parte dos eleitores, sabe, dessa forma arrogante, você acaba podendo ficar fragilizado por pontos como esse que foi apontado aqui na propaganda. E aí o Bolsonaro segue, tem um senhor aqui também, falando do PT nunca mais. Aqui Bolsonaro nas ruas. E você vê, ele vende a mensagem tal patriótica, popular, simplicidade, antissistema. O que é que ele faz para parecer antissistema mesmo sendo uma pessoa rica? São imagens que estão às vezes um pouco tremidas, imagens no meio do povo, usando roupas simples, com um jeito de falar simples, usando uma quantidade grande de verde e amarelo, e por aí vai. Vamos ver agora o que tem aqui pra frente na propaganda. Assim, um detalhe. Essa fonte aqui, a legibilidade dela não é boa. E tem alguns momentos aqui que ela tem pouquíssimo contraste, mas isso é só um detalhe estético, né? Mas essa fonte aqui é outra coisa que acabou não caindo muito bem. Mas vamos lá. Multimilhões de brasileiras e brasileiros. Chegamos até aqui com a verdade, com opiniões firmes e com Deus acima de tudo. Jair Messias Bolsonaro, 63 anos, casado com Michele Bolsonaro, nascido no interior de São Paulo, serviu com muito orgulho o Aqui eles vão mostrar uma biografia, né? Tendo mais tempo agora, você apresenta uma biografia da pessoa. Acho que o Haddad vai fazer a mesma coisa. Exército Brasileiro de 1971 a 1988. Bolsonaro é pai de 5 filhos, 4 homens e seu xodó, a pequena Laura. Nunca é um filho homem, né? É fácil, né? Vai jogar bola, dá um carrinho nele. Ó, tá vendo aqui a estética? Uma imagem meio tremida. Tremida é uma forma estética, porque você falou. Ele tenta passar uma estética de simplicidade, mas olha a qualidade de imagem da câmera, mesmo na imagem tremida. A imagem não treme. O movimento é tremido, mas a imagem não treme, porque isso aqui é um artifício estético para tentar emular uma simplicidade. E também tentar um recorte mais humano. Ele vai tentar falar de um jeito mais simples. E aqui ele vai apelar aquela coisa. Ele estava se tornando mais impopular entre as mulheres conforme a história se propagava, né? De ser apoiador da tortura,
de apoiar a Brilhante Ustra, e tem algumas mulheres que disseram que tinham sido torturadas por ele e tal, e começaram a ser usado na propaganda do PT. Então ele teve que dar alguma resposta para o público feminino, e vai vir aqui essa resposta. Fala palavrão também, e quando vê uma mulher é diferente, certo? É completamente diferente, né? Inclusive é uma confissão, né? Interessante é como uma música tocante assim, ele fala uma coisa machista aí, mas que o público dele passa imperceptível, né? Como se tivesse um jeito próprio. Você tem um jeito próprio de cuidar de homem, de mulher e tal. Isso é uma coisa que, por exemplo, eu não concordo, mas no público conservador que era o dele, transcorre bem. E meio que passa despercebido ali na cultura e muita gente não percebe, mas ele acabou tendo uma fala um tanto machista. Eu já estava... Vocês viram que teve um corte de zoom que pareceu que na verdade só deu um zoom? Mas foi para provavelmente dar o tempo dele chorar, esperar até que ele conseguisse chorar para dar o zoom. Mas isso aqui passa despercebido pelo povo. Olha como é que vai dar uma autenticidade. Eu vou até voltar um pouquinho mais para vocês verem na sequência a emoção que ele vai tentar passar com a cena. E seu xodó, a pequena Laura? Nunca é um filho homem, né? É fácil, né? Vai jogar bola, dá um carrinho nele, fala palavrão também, e quando vê uma mulher é diferente, certo? É completamente diferente, né? Inclusive é uma confissão, né? Eu já estava... Eu já tinha decidido não ter mais filhos, estava vasectomizado. E havia combinado isso com a minha esposa, que já tinha uma filha, eu tenho uma menina enteada em casa, né? A minha esposa era mãe solteira. Ela falou até pela manutenção do casamento, né? Que a realização, em grande parte das mulheres, é ter filhos, né? E eu fui no Hospital Central do Exército, desfiz a vasectomia, mudou sim muito a minha vida com a chegada da Laura, que eu agradeço a Deus e a minha esposa por ela. Te amo. E um beijo, como é que fica, cara? Valeu, pessoal. Um abraço a todo mundo aí. No Congresso Nacional, Bolsonaro tem orgulho de dizer que nunca fez conchavo, nunca manchou seu nome ou a sua honra. Aí aqui fica, né? Como eu tinha dito antes a vocês, ele nunca conseguiu ter alianças no Congresso, sempre foi um cara escanteado, e ao mesmo tempo ele só aparecia na mídia quando era com confusão, com a Maria do Rosário, quando o Silas Malafaia comparecia numa comissão. Então o que é que ele vai transformar isso? A falta de alianças dele ele vai transformar como alguém que não participou de conchavo. E a briga dele, esse jeito enérgico aí, dessas brigas, essas confusões que ele se metia, essas polêmicas, ele vai transformar em outra coisa. Bolsonaro é honesto, raridade hoje em dia na política. Firme, sempre defendeu os valores da família e foi voz forte e dura nos momentos... Voz forte e dura. Foi no que eles transformaram as declarações polêmicas dele. Em que o país mais precisou. E mais uma vez aqui, essa fonte com um contraste baixo ali, com a parte branca ali. Realmente eu não achei legal não. Chegou a hora de o Brasil se unir, virar a página do passado que não queremos de volta e eleger um presidente que vai fazer essa nação crescer e melhorar de verdade a sua vida. Precisamos sim de políticos honestos e patriotas. E mais do que tudo, um governo que saia do cangote da classe produtora. Temos certeza que dessa forma seremos uma grande nação. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigado. Bem, ali acaba a propaganda de Bolsonaro. Você viu que ele terminou com um forrozinho, tentando apelar aqui para o Nordeste também, por aí vai. Aquela coisa. Começou o segundo turno, você viu aqui que a propaganda do Bolsonaro ainda estava procurando o tom. Tava muito conspiracionista no começo, tava ali e tal, mas ele tenta dar um toque humanizado para ele, para tentar desfazer a imagem negativa que foi construída ao longo do processo eleitoral. E até então, nesse sentido, tem uma boa perspectiva. Mas no ataque ao PT não foi muito eficiente. Mas vamos comparar frente a frente. Nessa mesmo começo de campanha, qual foi a resposta do PT? O que é que vinha aqui no PT? Vamos conferir. A onda de violência tomou conta do Brasil. Nos últimos dias, multiplicaram-se os ataques e até assassinatos motivados pelo ódio de alguns seguidores do candidato Jair Bolsonaro. Um deles matou com 12 facadas um pai de família só porque ele afirmou que votava no PT. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! Morreu um homem de bem, respeitado por todos em sua comunidade. Hoje, uma vida foi ceifada por conta da intolerância, do ódio que ele mesmo pregou. Ele mesmo fica incitando a violência, ele mesmo sofreu com a violência, né? Eu tô em pânico.
Eu tenho medo. Diversas mulheres passaram a ser agredidas nas ruas do país. Uma jovem de 19 anos afirmou ter sido arrastada por 3 seguidores de Bolsonaro e teve uma suástica nazista entalhada no seu corpo com um canivete. Foram mais de 50 atos de violência. Até a placa, que homenageava a memória de Marielle Franco, assassinada num crime político bárbaro, foi destruída por um deputado ligado a Bolsonaro que postou a foto com orgulho em suas redes sociais. Eu e Daniel quebramos a placa! Este é o Brasil de Bolsonaro. Se a violência já chegou neste nível, imagine se ele fosse presidente. Pro ódio Assim, ó. Esse começo aqui, ele tem uma certa eficácia maior do que o ataque que Bolsonaro fez no começo. Agora tem só um detalhe aqui que eu quero compartilhar com vocês. Quanto à menina da suástica. A perícia médica depois, né, realizada aí pela investigação, concluiu que essas marcas não eram marcas que foram feitas a pulso em alguém. Porque ela consistiu, você pode até ver aqui no padrão dos cortes, em uma sequência de vários cortes feitos assim, né, até que finalmente machucasse. E ficou a sugestão de que ela própria poderia ter feito isso para poder acusar alguém. Mas enfim, isso foi o que foi dito pela perícia, né? Então isso aí acabou até posteriormente pegando mal para o PT fazer o uso disso aqui, né? Que foi uma pessoa que fez aparentemente, né, segundo a perícia, uma acusação falsa, né? Enfim, mas você consegue criar um aspecto de só você tem o Daniel Silveira aí hoje, né, perdoado aí pelo Bolsonaro dos crimes, um cara que já pregava o caos aí, e isso aí sim, essa parte aqui do PT começou bem a propaganda. sempre não. Vamos com Haddad e Manu. Vamos votar 13. Vamos votar no amor. Minhas amigas e meus amigos, eu tenho fé que juntos venceremos as injustiças. Queremos um Brasil de paz para todas as famílias. E paz se constrói garantindo direitos. Direito a 3 refeições por dia, direito a emprego, salário justo, saúde, educação e oportunidades para todos. Eu acredito no Brasil e no povo brasileiro. Meu futuro presidente é um cara formado em direito. Pronto, aqui ó. Vocês viram, né? O Bolsonaro, ele fez o currículo dele. O currículo do Bolsonaro era de um militar que entrou na política e que era um cara duro com os assuntos sérios e tal, que eram da alçada do conservadorismo e por aí vai. E então ele fez aquele currículo dele. Agora vamos ver o Haddad. Você vê, o Bolsonaro ele fez ali num caráter mais documental, mais neutro, as imagens mais preto e branco e tal. A do Haddad aqui já envolve muitos ícones de redes sociais, muitas cores, para tentar dar um pouco mais de energia, porque o Haddad tem um problema sério quanto a isso. Ele tem um carisma parecido com o do Alckmin. Então era um trabalho bem duro para o marketing tentar trazer uma simpatia para o rosto dele. Vamos ver aqui como é que foi apresentado o currículo do Haddad. Mestre em economia, é professor universitário. Seu maior ídolo era o avô e sua maior paixão, Ana Estela, com quem está casado há 30 anos e tem 2 filhos. Foi ministro, criou o ProUni, o FIES sem fiador e abriu a universidade para todos. Foi prefeito de São Paulo e ganhou vários prêmios internacionais. O cara fez tudo isso e ainda toca guitarra. Não. Meus amigos, olha isso aqui. Primeiro, foi prefeito de São Paulo, onde ganhou vários prêmios internacionais. Olha aqui o que já é um grande problema para o produto que você está vendendo. Você está querendo vender que ele é um cara altissimamente capacitado, que quando ele foi prefeito ele ganhou prêmio. Me explica uma coisa, tu é prefeito, tu vai se candidatar à reeleição, tu é candidato à reeleição. Que tipo de prefeito é esse que é reconhecido fora do Brasil, mas não é reconhecido na própria cidade? Haddad, ele teve 16% dos votos válidos. Mas para ele ter tido esses 16 dos válidos foi porque 50% não quis votar em ninguém. Ou seja, 50% não votou em ninguém, e quando vai para os votos válidos, os 8% que ele teve viraram 16%. Imagine você estar no mandato de prefeito e só 8% da sua população apta a votar decidiu votar em você. E aí você coloca que esse cara governou a cidade e ganhou vários prêmios por essa gestão. Sabe, fica uma coisa meio complicada. E isso aqui é vergonhoso que vem na sequência. Ganhou vários prêmios internacionais. O cara fez tudo isso e ainda toca guitarra. Me explica isso aqui, tipo, o cara fez tudo isso e ainda toca guitarra. Como assim, meu amigo? O Eduardo Cunha toca bateria. E aí, agora ele é um candidato bom para presidente do Brasil porque ele toca bateria? Cara, isso aqui é vergonhoso, isso aqui é só uma tentativa. Não, vamos colocar aqui que ele toca guitarra para dizer que ele é legalzinho, que ele pode interagir com jovens, sabe? Muito sem noção, muito sem noção. Você vê que é muito difícil tentar colar carisma no Haddad. Mas vamos lá, vamos ver o que é que a mensagem da propaganda vai dizer. Vamos juntos!
todos pelo Brasil. Meu futuro presidente é Fernando Haddad. Em 500 anos de Brasil. Não é implicância não, gente, mas vê isso. Brasil. Meu futuro presidente. Esse deve ser o emoticon mais feio que eu já vi na minha vida. Sabe? Assim, você vê. Ele tá tentando traduzir a cara do Haddad aqui. Você vê que as sobrancelhas tristes, essa boca, esse sorriso meio sem dente, meio sem graça. Que tudo do Haddad, assim, parece esse cabelo meio desalinhado, sabe? O Haddad passa isso, passa uma falta de energia, uma tristeza, uma falta de firmeza, de convicção. E sempre que ele tenta falar de forma mais convicta, soa meio falso. Realmente, era um candidato muito difícil de trabalhar a imagem. O presidente é Fernando Haddad. Em 500 anos de Brasil, nós nunca tivemos alguém da capacidade do Haddad para fazer o que foi feito para a educação nesse país. Agradeço a Deus e a você que me ajudou a chegar ao segundo turno. Nossa luta é por democracia, que é e sempre será o melhor caminho. Vocês viram aqui, né? Agradeço a Deus. Ele já é uma menção sutil a Deus, já que Bolsonaro estava ganhando muitos votos entre os evangélicos. Mas vamos ver, a gente vai ter mais uma propaganda pra gente olhar, pra gente conferir isso aqui. Nossa campanha é da sinceridade e da paz. Contra os ataques e as mentiras pelo WhatsApp, prefiro continuar jogando limpo com você, falando a verdade olho no olho. Sonho com um país mais justo e soberano. Nosso hino nacional fala de uma pátria mãe gentil, que cuida dos seus filhos. Aqui, ó, Bolsonaro fala muito de patriotismo, e aí ele vem mencionar o hino nacional e tocar um pagodinho. Nosso hino nacional fala de uma pátria mãe gentil, que cuida dos seus filhos, não deixa ninguém para trás e garante oportunidades para todos. Esse é o meu compromisso. Haddad vai implantar o programa Meu Emprego de Novo, retomando as obras paradas do governo e investindo pesado na construção civil. Haddad vai retomar o salário mínimo forte, aumentando o poder de compra dos brasileiros para fazer a roda da economia girar. Haddad vai criar o ensino médio federal. As escolas federais irão adotar escolas de ensino médio com baixo desempenho, oferecendo formação continuada aos professores, banda larga, esporte e cultura. É hora de olhar para frente. Mesmo que você tenha votado em outro candidato no primeiro turno, eu quero conversar com você. Essa campanha não é de um partido, é de todos que querem mudar para melhor o nosso país. Serei o presidente do povo brasileiro que vai defender o nosso território, nossas riquezas e nossa soberania. Vamos nos unir, a hora é agora. Quero contar com todos que são a favor da democracia e dos direitos do povo. Seu apoio é muito importante para que o Brasil vença esse imenso desafio. Eu conto com você. Eu quero ver meu povo com trabalho e garantir o pão. Eu quero Haddad, aê, felicidade, aê. Meu presidente é minha voz. Eu quero Haddad, aê, e tamo junto, aê, pelo Brasil, por todos nós. Todos pelo Brasil. E você vê aqui uma mudança na logo, né? Ele manteve o vermelho ali, que é tão atacado pelo povo de direita, mas ele já colocou aqui, ó, 2 tons de verde, 2 tons de amarelo, um azul com estrelas, e colocou aqui, né, as cores da bandeira nacional na logo dele, que é diferente da do primeiro turno, é mais um aceno, né? Agora eu vou te chamar a atenção para uma coisa aqui. Quando ele está aqui falando de propostas, né, vocês veem aqui, né, o aumento do poder e tal. Deixa eu tirar aqui o som e deixar reproduzindo. Olha só, roda da economia girar, a educação, e fala de um tom muito bem humorado e tal, mas ele enfrenta um problemão aqui, que ele não está contando a história de agora. Ele é um candidato que ele é um herdeiro de outros candidatos, não só porque ele herdou a candidatura de Lula, né, que eles falsamente lançaram a candidatura de Lula, mas porque ele é herdeiro do PT. Porque ele é um representante do PT tentando chegar ao poder. E o PT já governou. Então, aqui tem um problema. Tudo que ele disser que o Brasil já foi bom e não é mais, fica difícil. Porque nos 14 anos que se passaram antes dessa eleição aí, né? Nos 14 não, nos 16 anos. Em 16, vamos lá, em 14 dos últimos 16 anos, o Brasil era governado pelo PT. E em 2... por um vice que era vice do PT, sabe, pelo MDB. Então fica difícil você dizer que o Brasil conhecia uma coisa boa e tal, e que agora experimenta um caos por conta de um traidor e tal, e isso não está vinculado diretamente ao PT. O povo culpou o PT por todos os males da economia e tal, e tinha todas as razões para isso.
E aí fica difícil para eles dizer, então, tudo que você disser vai ser bom como antes. Mas assim, como assim ser bom como antes se o PT estava aqui até ontem? E tudo que ele disser, a partir de agora a gente vai fazer tal coisa, e com esse tom de coisa maravilhosa que está sendo pregado aqui no final da propaganda, fica aquela coisa, pô, e por que tu vai fazer isso e não fez na época que estava no poder? Então ele estava tendo que responder por esse legado do PT. E isso prejudica muito a campanha e eles não souberam lidar com isso. Agora vamos ver o último horário eleitoral. Qual foi o aprendizado? Vocês viram aqui que Bolsonaro estava tentando encontrar o caminho, a campanha dele, e o PT também. Qual foi a equação que eles fizeram? Para onde eles foram ali, já na beira de chegar ali o dia da eleição. Vamos ver o último horário eleitoral de 2018. Responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 20 minutos, Jornal Nacional. O PT ficou 13 anos no poder e quebrou o país. Deixaram milhões de desempregados, o maior índice de criminalidade da história e os maiores escândalos de corrupção do mundo. O Mensalão e o Petrolão. O PT mentiu para se manter no poder e ainda inventou o Temer. Aqui, tá vendo? O Temer é o atual presidente. E a campanha de Bolsonaro já foi lançar o Temer para cima do PT, que é fácil de colar. Passaram 6 anos juntos. Agora tem uma coisa. Vocês perceberam já uma diferença já nos primeiros segundos? Lá no Foro de São Paulo eram só o que a gente chama de ilações. Depois do Foro de São Paulo aconteceram coisas, é tudo meio conspiratório. Agora tudo tem capa de matéria, sabe? E vários portais diferentes. E você vai direto ao ponto, você menciona os caras presos, diz quando foi, sabe? Do José Dirceu, do Mensalão, a Lava Jato, por aí vai. Sabe? Vamos lá, vamos acompanhar. O maior índice de criminalidade da história e os maiores escândalos de corrupção do mundo. O Mensalão e o Petrolão. O PT mentiu para se manter no poder e ainda inventou o Temer. E juntos fizeram um estrago sem precedentes. Agora o PT quer voltar. Para fazer uma nova constituição, igual a da Venezuela de Maduro e Chávez, censurar a imprensa, soltar presos e enterrar a Lava Jato. O PT desafia o judiciário. Eles querem soltar o presidiário e não sair. Gente, plena campanha, o Haddad tá indo lá se consultar com o Lula, no lugar onde ele tá preso. Você tá indo lá na Polícia Federal para visitar uma pessoa que tá presa, sabe? Isso é ridículo também. E obviamente os adversários se aproveitaram. A ir mais do poder. Haddad, o pior prefeito do Brasil, não conseguiu se reeleger e responde a mais de 30 processos na justiça. Haddad recebe ordens de um presidiário. Olha que imagem ridícula. Fica para tipo, foi a oposição que tirou essa foto do Haddad? Não, isso era uma foto de campanha. Essa foto de campanha é tão ruim, sabe? É tão, tipo, ele é tão subalterno de uma pessoa que se encontra presa. Lembrando, não estou dizendo que a prisão é justa. Estou dizendo o seguinte, havia uma pessoa presa que não pôde concorrer e você está usando a máscara dele, em alguns comícios imitava a voz dele. Isso é uma coisa muito subalterna para alguém que se propõe a ser presidente de um país. Sabe, tipo, a imagem tanto pegou mal que está sendo usada na campanha adversária. O Brasil não pode ser comandado de dentro da cadeia. O Brasil já viu muito do que o PT é capaz. E ainda exige respostas. Quem matou Celso Daniel? Que esse mesmo ex-presidente Lula, eles disseram que tanto lutou pelo povo, é o mesmo ex-presidente que mandou extorquir empresários na cidade de Santo André. E desse esquema todo que surtiu foi o brutal assassinato do prefeito Celso Daniel. Chegou a hora. Agora é o Brasil contra a corrupção, a violência e a intolerância. Agora é o Brasil contra o PT. Aqui você já vê, né? Quando você fala em algo nacional, você sempre prega implícito a questão de união. Aí você faz, agora é o Brasil contra o PT. Você faz uma tremulação em vermelho transitando para o verde. Agora olha que curioso. Aqui, para poder pegar um assunto obscuro do PT, que é a morte do prefeito Celso Daniel, eles não usam o Bolsonaro para fazer isso. Eles usam um depoimento de uma deputada federal, que nessa eleição, se não me engano, virou senadora, a Mara Gabrilli. Elas usam uma pessoa de centro-direita, que não é uma pessoa extremada, para fazer a acusação para o PT e para o Lula. Então você se vale de quem pode fazer o negócio. Ah, você parece extremista, então pega uma pessoa que ninguém diria que é extremista e coloque ela para falar por você. Então eles souberam se aproveitar desse depoimento. Então vamos lá. Começa agora o programa do presidente livre e independente.
Bolsonaro, 17. Há 4 anos, eu decidi disputar a presidência da República. Num primeiro momento, Só uma coisa. Eu vou parar de entrecortar tantos vídeos para não prejudicar a experiência, para que vocês possam acompanhar isso junto comigo. Mas notem uma diferença. Haddad sempre aparece cortado, sempre no plano fechado. Olha a diferença de um plano aberto. Um plano aberto você deixa um espaço mais arejado ao redor do candidato e ele está no ângulo frontal, parecendo que está tendo realmente uma conversa franca, com uma trilha mais suave. Vocês viram que eles estavam pregando a violência, que assassinatos teriam sido cometidos por influência de Bolsonaro. Qual foi a resposta posterior de Bolsonaro? Fazer uma fala serena, com plantas ao fundo, uma camisa branca, uma luz branca, um tom mais baixo e ter essa franqueza de ter um ângulo mais aberto, que fica parecendo que você está mais presente ali. Vamos ver como é que... E é um ângulo de mais conforto visual também, e tudo isso combina. Vamos agora ver o que é que ele vai dizer. E lembrando, quanto menos entrecortado for o candidato, com imagens de apoio e tal, mais íntimo você fica da fala dele. E vamos ver aqui o que é que ele vai tentar passar nessa mensagem. confesso, era difícil até para mim aquela situação. Como vencer um sistema? Como vencer uma máquina tão aferrada no terreno como essa máquina que existe em Brasília? Políticos poderosos. Sabia que não teria um grande ou médio partido ao meu lado, não teria tempo de televisão, não teria fundo partidário, não teria nada. Mas eu tinha algo dentro de mim. Nós temos que fazer algo diferente. Como cristão, eu adotei uma passagem bíblica, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mantive essa bandeira em pé. Comecei a andar por todo o Brasil. Começamos a detectar problemas. E como resolvê-los? Sem dinheiro. Porque sabemos das dificuldades depois da passagem desses últimos governos que mergulharam o Brasil na mais profunda crise ética, moral e econômica. Mas a fé, a vontade, a persistência se fez presente. Eu digo que o milagre é eu estar vivo depois daquele episódio em Juiz de Fora, que eu considero Juiz de Fora a minha segunda cidade natal. Lá eu nasci de novo. Salvar a minha vida, logicamente, a mão de Deus se fez presente. Hoje nós temos uma possibilidade concreta, real, de ganharmos as eleições no próximo domingo. O que precisamos para tal? É nos mantermos unidos, combater as mentiras. Meus irmãos, meus amigos, o momento é de união. Se essa for a vontade de Deus, estarei pronto para cumprir essa missão. Ninguém faz nada sozinho. Com uma equipe boa ao meu lado, com pessoas maravilhosas que são vocês, nós temos como fazer um Brasil melhor para todos. Estou aqui nessa missão porque acredito em você, brasileiro. E você está aí nos assistindo porque acredita no Brasil. Faremos um governo para todos. Meu muito obrigado mais uma vez. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Brasil. Meus amigos, agora que mais do que nunca todo mundo conhece Bolsonaro, você perder para um cara que diz que tem que combater as mentiras, sendo que a campanha dele era absurdamente mentirosa e ele é um presidente absurdamente mentiroso. Você perder para um mentiroso que te acusa de mentir, você tem que fazer muita força, sabe? Olha só, uma coisa aqui, antes de mais nada, olha quanto tempo ininterrupto ele falou. Você viu isso do Haddad? Você viu isso de quantos outros candidatos? Só fora Bolsonaro, de quem tinha um pouco mais de tempo para falar, só Ciro Gomes se colocou falando tanto tempo na campanha. Você viu que tipo, quem tinha mais tempo, o Álvaro Dias colocava outras pessoas para falar por ele, narrador, outras coisas assim. Você via ali também o Meirelles, que sequer chegou a falar, com mais do dobro do tempo de Ciro disponível. O Haddad sempre fala entrecortado e teria muita narração e tal. Tipo, o Bolsonaro aqui ele falou por mais de 2 minutos ininterruptos. E isso passa como se fosse uma impressão de transparência para quem assiste. E aí ele chega lá, dispara algumas coisas, né? E aí olha só como é que ele faz. Ele transforma um ataque que ele sofreu numa coisa leve. Fala de Deus, houve a mão de Deus, houve uma intervenção. E tipo, como estava aquela coisa, ele não vai aceitar se perder, ele não é democrático, é o que ele coloca. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Então ele coloca com uma forma como se fosse uma forma ao mesmo tempo religiosa, humilde e democrática numa frase só. Você vê que tem uma certa quantidade de significados que conversam diretamente com o público dele em poucas frases.
Nessas poucas frases que ele soltou aqui, ele exaltou religião, ele exaltou leveza, tranquilidade, disse que há do outro lado uma vilanesa, digamos assim, e como é que se diz? E do lado dele ali existe a união, que se você combater as supostas mentiras, se manter unido como uma nação e tal, você vai conseguir vencer ele, que ele está contra o sistema e tal. Então ele conseguiu passar uma mensagem bem, digamos assim, concisa com o produto que ele está vendendo. O produto Bolsonaro está conciso e a mensagem está clara. Houve uma evolução clara ao longo da campanha aqui no horário eleitoral. E a gente está caminhando para a reta final dela. Vamos ver o que é que vai ter. Provavelmente uma música agora. Deus acima de tudo e Deus acima de todos. O gaúcho é Bolsonaro, o baiano e o paulista, e a minha Paraíba, e o carioca, gente, e o mineiro e o potiguar, a piana e a amazonense, azul, branco, amarelo e verde é nossa bandeira. Com fé na força do povo, ela jamais será vermelha. Impecável a música, né? Muito bem feita. Você manda um salve para cada estado, os estados se sentem contemplados, e fala o gaúcho, aí depois fala Paraíba, você fala de Minas Gerais, Rio de Janeiro. As pessoas se sentem contempladas, a música é popular, é bem feita e passa uma mensagem que tá tudo em sintonia, tá tudo combinando aqui. E agora acabou? Não, ele ainda tem alguns segundos, ele vai fazer um alarme falso de que acabou e vai vir uma mensagenzinha no final com cara de começo de propaganda. Você até acha que é a propaganda do PT que começou, mas ainda é a de Bolsonaro, vê só. Atenção! Nas próximas horas, os adversários de Bolsonaro vão tentar de tudo para enganar você. O PT mentiu durante 13 anos. Fique agora com os últimos 5 minutos de mentiras do PT. Hoje aconteceu. Você viu isso aqui, né? Como é gravado, o PT não tem resposta. O PT não tinha como adivinhar que Bolsonaro faria isso. Então você bota a propaganda gravada e fique agora com as mentiras do PT. Na mesma hora corta para uma pessoa do PT falando. Isso aqui foi de um encaixe perfeito, né? E realmente foi uma jogadinha, foi uma evolução claríssima ali. Ele não soube como passar a mensagem direito na outra propaganda, foi se aperfeiçoando e agora deu uma evoluída. Então vamos ver agora o que é que o PT tem de resposta na última propaganda. É o último momento, é seu último contato com o povo. O que é que você tem a dizer? Vamos ver o que é que o PT vai fazer. Aconteceria o debate final da campanha eleitoral, mas Bolsonaro, mais uma vez, fugiu. Ele se esconde para não ter que assumir as suas ideias doentias e desequilibradas. Bolsonaro não respeita os pobres. Só tem uma utilidade pobre no nosso país aqui. Votar, tira eleitor na mão e com diploma de burro no bolso. Bolsonaro votou com Temer para tirar os seus direitos trabalhistas. E já afirmou que também vai tirar a sua aposentadoria. Ele é o legítimo representante do governo Temer. Bolsonaro é a velha política, aquela que você tanto quer mudar. Ele vota contra os direitos do povo, mas quer manter seus próprios privilégios. Aqui só uma coisa. Tem uma coisa aqui, né? Eles estão, mais uma vez, do mesmo jeito que Bolsonaro empurrou Temer pro PT, o PT está empurrando Temer pro Bolsonaro. Era um presidente muito rejeitado, então você tinha que se livrar dele e colar no outro. Mas a ligação com o Bolsonaro é muito frágil. Vocês viram ali que eles tiveram que colocar montagem de foto um do lado da outra para poder encaixar os dois. Já Temer tem várias fotos com Lula e com Dilma, já que ele pertenceu à chapa por uns anos. Então ele é muito mais próximo do PT do que de Bolsonaro. Então realmente ficou uma coisa bem complicada assim deles tentarem empurrar para o outro lado. Já era uma coisa que você deveria evitar aqui a essa altura, porque fica muito difícil você empurrar um ex-aliado seu que nunca foi aliado do outro lado para o outro lado, sabe? Realmente não vai pegar muita gente isso. E outra coisa, eu não acho que o tom e a expressão escolhidas para a atriz aqui no começo da propaganda são os ideais. Você tá lá, aquele tom muito duro, muito severo, mas uma coisa que gera rejeição na direita em relação ao povo da esquerda, muita gente da direita tem rejeição a pessoas porque eles se queixam que pessoas da esquerda se acham muito donas da razão. E ela acabou já de cara aqui na propaganda passando um pouco dessa impressão, sabe? Então você tem que trabalhar muito com as impressões do outro lado. Porque se você for correr só atrás dos votos dos petistas convictos ou dos bolsonaristas convictos, você não ganha eleição. Então, tanto Bolsonaro precisava que votassem nele pessoas que não eram bolsonaristas convictos. E Haddad precisava de pessoas que não eram petistas convictos. Então você tem que estender sua comunicação para o outro lado. Se você precisa de pessoas de centro-direita e tal, você não vai colocar uma coisa
na sua estética que incomode a eles. Então o tom dessa mulher aqui, dessa atriz aqui no começo, não é o adequado para essa situação. Assim, mas é uma concepção minha. Mas vamos seguir aqui. Esse dinheiro do auxílio moradia eu usava para comer gente. Bolsonaro já disse que é a favor da ditadura e da tortura. Inclusive, quando fala em tortura, eu defendo a tortura também. E quer entregar as nossas riquezas aos estrangeiros. A minha continência, a bandeira americana. Bolsonaro é ódio e violência. Vamos fuzilar a petralhada! Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Sem folha de São Paulo! Pior, Bolsonaro é adorador de Brilhante Ustra, o maior torturador e estuprador da ditadura militar. Seu livro de cabeceira. Verdade sufocada. O autor? Carlos Alberto Brilhante Ustra. Um torturador introduzir o dedo com fio elétrico na sua parte mais íntima. Esse torturador, que era um tarado, quando me via fazia assim com a mão. Apoia a tortura, um homem desse, e ainda diz que é cristão, né? Bolsonaro não é o candidato do povo, é o candidato dos milionários. Não é o candidato da esperança, é o candidato do salto no escuro. Não é o candidato da segurança, é o candidato da violência. Você viu aqui, né? E agora, vê só, olha o que é que vai ter agora. Começa agora o programa do Haddad Presidente 13. Vocês viram aqui uma coisa em comum das duas propagandas? O Bolsonaro começa a propaganda dele atacando o PT para só depois dizer, começa agora o horário de Bolsonaro. O PT começa o horário dele atacando o Bolsonaro para só depois dizer, começa agora o horário de Haddad. Por que isso? Para você não colar na sua própria propaganda o tom agressivo. Porque na hora de você dizer, começa a propaganda de tal candidato, tem que ser uma coisa feliz, pra cima e agregadora. Você deixa os ataques e tal para um outro momento. Então, você faz o ataque e diz que só depois começou a propaganda. Você faz o ataque e começou a propaganda. Os dois já adotaram a mesma estratégia nesse ponto. Agora sim, sobre o ataque aí, como vocês viram, né? Fica difícil colar que Bolsonaro é defensor dos milionários ou coisa do tipo, quando ele faz uma estética que emula simplicidade. Você está dizendo que ele é dos milionários, mas quando você olha a propaganda do Bolsonaro, aí tá lá aquela coisa, né? Simplicidade, olhar direto para a câmera, imagem tremida, né? Dá um conflito para as pessoas. Aí no dia que eles dizem que Bolsonaro é muito agressivo e mostram muitas imagens disso, realmente pega, ele tava num vídeo meio, digamos assim, meio sereno ali e tal. E aquela coisa, né? As pessoas tendem muito a dizer que a primeira impressão é a que fica, mas não necessariamente. Em momentos de conflito, assim, de indecisão das pessoas, provavelmente a última impressão é a que vai ficar. Você vai tendo impressões, você está indeciso. Quando você está indeciso, é a última impressão que fica. Então, nisso aí fica um pouco mais difícil colar. Ele conseguiu se proteger um pouco da imagem que ele já tinha por conta de todas as polêmicas e tudo aquilo de agressivo que ele já disse. Ele conseguiu mais ou menos se proteger bem nessa reta final. PT ainda sobrou aqui 3 minutos para defender o seu candidato. Vamos ver quais foram as escolhas do PT. Que tudo pode ser bem melhor. A gente vai desatar o nó. Eu acredito no futuro. A gente vai voltar a sorrir. De um professor. Que foi um prefeito muito à frente do tempo dele. Fez uma gestão inovadora, provou que tem capacidade. Pelo amor ao meu país, hoje eu vou de 13 e eu vou de Haddad. Quero conversar com você que está angustiado com o futuro do país. Eu sei que você acorda cedo todos os dias e vai à luta para conquistar uma vida melhor. Sei que algumas vezes é difícil acreditar, mas mesmo nos momentos mais difíceis, você não perde a coragem nem a fé. É isso que faz esse país seguir adiante. Sei também que você... Assim, gente, vocês estão vendo quão ruidoso é a trilha de fundo do Haddad. E o Haddad, ele tá tentando emular, tipo, o Bolsonaro não precisava passar energia. As polêmicas dele já estavam sempre jogando para ele uma energia e tal. E, tipo, ele precisou agora apresentar calma. Já o Haddad, que ele é meio Alckmin, ele é meio morto, ele tá agora tentando emular a energia. E é muita imagem entrecortada, é muita informação, é muito ruído no fundo, a imagem muito fechada nele, sabe? O povo precisava confiar no Haddad, conhecer o Haddad para tentar votar nele, e viu um Haddad no primeiro turno que era nada mais, nada menos que um submisso do Lula. Chega a hora da verdade, segundo turno. Você tem uma imagem muito fechada em cima dele, você
tem muita, como o próprio Lula diz, muita pirotecnia e pouquíssima transparência, sabe? Não parece natural. É difícil saber assim, tipo, eu acho que o Bolsonaro tentando parecer calmo até conseguir uma efetividade. O Haddad tentando emular a energia tá muito montado, tá muito coisa de estúdio. E o pessoal que já tá querendo mudar não quer uma coisa que pareça as propagandas de sempre. Vamos ver aqui agora, ainda sobraram 2 minutinhos. Você está descontente com tudo que está acontecendo no Brasil e por isso quer ver mudança. Você quer um governo que não corte direitos, como o Temer vem fazendo. Quer comida na mesa e salário justo. Quer um presidente que defenda nossas riquezas e nossos empregos. Você quer um governo que garanta segurança e paz para os seus filhos. Que dê oportunidade de estudar, trabalhar, de crescer na vida. Você sabe que há pouco tempo nós fizemos um país assim. E esse tempo bom ainda está no coração e na memória dos brasileiros. Isso aqui é muito difícil de colar. O Brasil vivia numa crise já há alguns anos e a pessoa quando está na crise, ela está com a memória da crise agora. E tipo, do ponto de vista de quem estava ali em 2018, o governo do PT era ontem. E quem estava governando era o vice, que era vice de um governo do PT. Então fica difícil dizer, há pouquíssimo tempo, a memória de tempos bons está na cabeça das pessoas. Mas essa mesma memória de um tempo bom é um tempo bom que se tornou um tempo ruim ainda nas mãos do PT. Então é um discurso meio complicado. Assim, eu acho que eu vi agora que eu dei pausa aqui no momento não muito favorável para o Haddad, né? Essas pausas assim castigam um pouquinho as pessoas. Nós fizemos um país assim. E esse tempo bom ainda está no coração e na memória dos brasileiros. Sou o Fernando Haddad, sou professor. Vou governar com o povo, com honestidade e seriedade. O Brasil precisa de um presidente que enfrente as dificuldades de cabeça erguida com coragem, que não tenha medo de encarar o debate com a sociedade olho no olho, que respeite todas as pessoas, que governe para todos e saiba cuidar dos que mais precisam, que escute o coração do povo. Serei o presidente do diálogo, que constrói pontes e garante a paz. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, que nos deu força nessa caminhada. Agradeço a minha família. Aqui, ó. Deus e família. Lembra que eram temas de Bolsonaro? Aí ele traz aqui já, mas de uma forma muito tímida. Ah, o Haddad tinha um logo vermelho, o Bolsonaro ataca o vermelho e fala das cores nacionais. Aí o Haddad vai lá e muda a logo dele, né? E aí o Bolsonaro ataca alguma coisa, o Haddad muda. Aí depois o Bolsonaro tá lá ganhando voto dos evangélicos, aí vem Haddad agora para competir com o Bolsonaro, falar de família e de Deus, mas de uma forma muito sutil. Você acha que as pessoas que realmente acham esse tema importante vão trocar de um candidato que vem falando isso desde o primeiro momento, no primeiro turno, para um candidato que tá falando isso nas últimas semanas do segundo? Sabe, nos últimos dias do segundo? Sabe, fica uma coisa, e ainda mais que ele tá falando de uma forma tão superficial, assim, só uma menção. Fica uma coisa que, tipo, tentaram colocar aqui, mas mais para evitar a rejeição do que para ganhar votos. E agradeço a você, que acreditou na nossa mensagem de esperança. Eu acredito no Brasil, eu acredito no povo brasileiro. Domingo, vamos vencer essa eleição e reconstruir o nosso país pelo caminho da paz, da inclusão social e da democracia. Por isso, peço o seu voto no 13. Somos todos pelo Brasil. Quem conhece Haddad, vota em Haddad. Em São Paulo, Haddad já virou e lidera as pesquisas. Que pesquisa foi essa? Como é que Haddad superou Bolsonaro aí? Tá dizendo aqui que eles fizeram uma pesquisa aí, isso é tipo última semana. E Haddad tá ganhando por 2% de Bolsonaro. Haddad tomou de lá para quase 70-30. Tira voto, meu povo! Vamos todos com Haddad! O Brasil é 13, todos pelo Brasil. Gente, é muito fraco, muito fraco, muito fraco. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, o Haddad aí na reta final, ele tentou apelar mais para religião e tal, né? E aí ele começou até a ir para missa em época de campanha. E o que aconteceu? Ele chegou a ganhar uma Bíblia de presente com dedicatória e tudo. Mas ele foi tão descuidado, porque essa Bíblia foi achada no lixeiro por um candidato a deputado bolsonarista. Assim, foi o que o candidato bolsonarista disse, mas eu não acredito nisso. Por quê? Ninguém em sã consciência ia ganhar um presente em época de campanha e jogar no lixo. Principalmente se esse presente é uma Bíblia. Ninguém faria isso em sã consciência, mas o Haddad teve a irresponsabilidade de ganhar uma porcaria de um presente com dedicatória e deixar que esse presente fosse extraviado no mesmo dia e fosse parar na mão de um deputado bolsonarista. O cara vai lá, joga dentro do lixo, diz que achou lá. E aí como é que tu fica?
Aí o PT tentou entrar na justiça para que o vídeo do cara falando que encontrou a Bíblia no lixo e tal fosse tirado do ar e tal. Foi um papelão, acabou dando mais visibilidade ainda. Sabe, eles meteram muito os pés pelas mãos, foram muito irresponsáveis. Fica claro uma coisa: o PT não fez campanha para ganhar, fez campanha para levantar uma bandeira de esquerda que conseguisse ficar em segundo lugar, para garantir a eles, digamos assim, o primeiro lugar dentro da esquerda. Esse foi o objetivo. Tá meio claro aqui que havia muitas alternativas melhores, mas foi tudo feito de um jeito assim. O principal era que não fosse Haddad o candidato. Se o PT ia lançar de toda forma um candidato, que não fosse ele. Porque não dá para você lançar um cara que numa reeleição tira 8% dos votos, sabe, da cidade onde ele estava governando. E você vê uma coisa: o Haddad era o pior candidato. Aí você diz, não, mas tinha como fazer uma campanha melhor para ele? Tinha. Tem até muitas sugestões aqui. Agora é aquela coisa: se tu bota um barco para sair daqui para cá, né, e é um barco furado, não adianta depois perguntar qual é a forma mais eficiente de não deixar o barco encher d'água. Como é que a gente esvazia a água dele mais fácil? Cara, é melhor você não colocar um barco furado na água, porque depois você vai ter muito trabalho para tentar conseguir chegar do outro lado. E o Haddad era esse barco furado. Ele não tinha personalidade e ele optou por ser subordinado de outra pessoa. Quando depois foi para um segundo turno, fez referências muito sutis, que até foram explorados pela concorrência, mas eles fez referências muito sutis à religião, a um patriotismo, outras coisas do tipo. Eles deixaram, essa mudança de logo que você está vendo aí, foi pautada por Bolsonaro. Você deixou que as críticas de Bolsonaro pautassem o design da tua campanha e o que tu ia dizer no teu texto. Sabe, você deixou ele mandar na sua campanha. E você vê uma coisa, teve um vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês, que também é da campanha do Bolsonaro, que foi um apelo ao Nordeste. O Nordeste, por mais que a Haddad tenha vencido em maioria dos lugares aqui, houveram cidades importantíssimas do Nordeste em que Bolsonaro ganhou. E você vê aqui que é uma campanha muito bem feita, focada no Nordeste. Ele vai conseguir juntar os ideais dele, os ideais religiosos e de costumes, e misturar isso com uma parte da cultura nordestina e com um certo conservadorismo que existe aqui também. E ele vai fazer isso de uma forma muito eficiente. Olha a qualidade dessa produção que vocês vão ver agora. Ainda existe tanta gente passando por necessidades no Nordeste? Porque muitos irmãos do sertão ainda vão embora para outras regiões em busca de uma nova vida. Está na hora do Nordeste escrever uma nova história. O choro da sanfona é o lamento nosso. É quase que um hino da desilusão. Uma falta de esperança, mas que não deixa nós baixar a cabeça não. Eu sou uma terra onde meu povo é de alma nobre, de altivez. Não tô falando de riqueza material não. Preste atenção. Eu tô falando é de valores, de família e de costumes. Eu sou uma terra linda, temos o melhor do Brasil. Fique bravo não, de mais regiões, nós somos irmãos. Meu coração é de todo mundo que vem pra cá. E o tanto de vento e sol que tem aqui, dá pra virar energia, não dá não? Mais limpa e barata que o petróleo. Ei, escuta aqui, e o tanto que as nossas praias são bonitas. Eita, mas nós pode ganhar dinheiro demais com os gringos que vem aqui e fica tudo doido. Eu não tenho pai falso não, meu pai tá lá em cima, meu painho é Deus. Perceberam aqui a indireta, né, pro PT? E é de Deus que eu espero e confio no meu novo presidente. E meu novo presidente vai aumentar o Bolsa Família e ainda dar o 13º para quem tem o benefício. Mas eu tenho fé e esperança que vai chegar o dia em que eu não vou precisar mais não. Eu quero emprego, quero comida na mesa dos meninos, quero água limpa e fresquinha, eu quero dignidade. E outra coisa aqui, né, que é uma falha do PT. O PT se orgulha muito de dizer que tirou os pobres da pobreza. Mas depois você chega lá para fazer propaganda e diz: o povo pobre sabe que quem faz por eles é o PT. Ué, eles não tinham saído da pobreza? Você faz propaganda do Bolsa Família e diz o quanto as pessoas estão sendo atendidas pelo Bolsa Família até hoje. Mas aí fica a pergunta: peraí, se o Bolsa Família começou lá atrás, e por que tanta gente até hoje depende dele? Entende?
E aí o que é que o Bolsonaro faz? O Bolsonaro se aproveita dessa incoerência e faz uma propaganda dizendo: vai aumentar o Bolsa Família, dá um 13º, e bota uma pessoa em primeira pessoa, com um tom nordestino, numa imagem de cordel para dizer: mas em breve eu não vou precisar disso não, porque eu quero trabalho, dignidade e tal, sabe? E se aproveita dessa incoerência do PT, que deixou todas as brechas para ser atacado. Quero que as escolas ensinem matemática, português, geografia. Minhas crianças são inocentes. Não vem com livro de besteira pra elas, não. Viram como ele colocou uma coisa mais bem cultural, nordestina, assim, para conseguir usar contra a suposta ideologia de gênero ensinada nas escolas e tal, né? Que na verdade nem era programa de nada, era tudo inventado. Você vê que ele consegue colocar ali e mesclar perfeitamente com a estética em homenagem aos nordestinos. Sou Nordeste e nesta eleição eu vou mudar de rumo. Meu voto não vai pra pau mandado, não. Onde já se viu o cabo pra cadeia perguntar pra preso o que tem que ser feito no dia seguinte? Ó, e você faz isso sem nem precisar mencionar. Olha a imagem ali de Lula. Imagem de Lula, uma sombra de uma janela com grades. E aí tu faz a contraposição disso com a imagem que eles vão fazer de Bolsonaro agora. Seguinte, tá me chamando de besta? Nessa eleição, eu vou de Bolsonaro. Nordestino tem palavra e eu sei que o senhor também tem, capitão. É no seu olho que eu tô olhando. É na sua palavra que eu tô confiando. Até a vitória, se Deus quiser, meu novo presidente, Jair Messias Bolsonaro. Vocês viram aqui o número, né? E pra encerrar, ele coloca o quê? Que você olha nos olhos do Bolsonaro pra ver sinceridade, e nos olhos dele você vê o Brasil. Ó. E com encaixe aí, uma implementação boa da estética. Tudo muitíssimo bem feito. E aí vamos lá. Vamos fechar aqui. Como vocês viram aqui, né? O Haddad cometeu erros elementares. Ele deixou que o Bolsonaro tomasse conta da narrativa dele. Como assim? O Bolsonaro comandou a conversa o tempo todo. O Bolsonaro atacava, o Haddad ia reajustar para se adaptar ao ataque do Bolsonaro. Já em compensação, o Bolsonaro pegava uma imagem consolidada que o PT tentava colar nele e ele dava a resposta também. Ambos estavam ali passando uma espécie de recebo do ataque do outro. Porém, o Haddad ele era muito sutil em tentar incorporar os elementos ali, a coisa ficou muito manjado, ficou muito falso. Já o Bolsonaro soube emular melhor isso, emular tranquilidade, emular alguma sensibilidade e tudo isso sem destoar. E talvez seja essa palavra-chave. Ele não destoou tanto de quem ele é para tentar emular alguns sentimentos, mas o Haddad destoava completamente. Você não é visto nunca numa igreja, mas você vai aparecer na igreja durante o segundo turno ali, numa missa, para tentar ganhar o voto dos cristãos e tal. Soa muito falso, muito montado, e o povo estava muito cansado de qualquer coisa esteticamente que lembrasse um político tradicional que elas estavam acostumadas a ver no horário eleitoral. Então, erraram feio. Você vê claramente que era uma tentativa só de levantar a bandeira da esquerda para ficar só nos votos da esquerda, ali que se viram obrigados a votar no Haddad, só para sustentar não uma possibilidade de vitória, mas uma possibilidade de ficar em primeiro lugar dentro da esquerda, que esse sempre foi o principal objetivo do PT. Se der para ganhar a eleição, excelente. Se não der para ganhar, ficar em primeiro da oposição. E infelizmente, meus amigos, essa foi a verdade sobre a campanha. Existiam várias formas melhores do Haddad ter lidado ali. Ele poderia ter incorporado de uma forma mais robusta todas as críticas que eram feitas a ele. Ele poderia tentar pautar o debate sem tentar sofrer imposições na campanha de Bolsonaro. Você vê que ali que parecia uma campanha amadora versus uma campanha profissional. Sem falar que ele era um candidato pior. Como assim um candidato pior? Ele seria um presidente pior? Não. Ele era um postulante pior. Ele não tinha carisma e ele estava tentando se vender pelo que ele não era, de uma forma que destoava demais. E isso é notado na campanha. Então, você vê aqui que foi uma aula do que não usar. Se você queria atacar Bolsonaro, você quer tirar votos de alguém, você tem que atacar onde dói no eleitor convicto dessa pessoa. E foi aí que ele não soube fazer. Então eu vou fazer agora o seguinte. Essa foi a análise desse vídeo.
E agora, finalmente, agora que eu já fiz um vídeo dizendo por que é que Bolsonaro não derrete e qual era a estratégia deles, e que vocês viram aqui o como miseravelmente falhou a campanha do PT em tentar derrotar Bolsonaro, fico devendo a você agora o vídeo de como é que a gente vence a tal estratégia do Bolsonaro, essa comunicação que ele faz com as pessoas, que conseguiu trazer tantos votos e ainda ostentar uma certa popularidade até hoje. Existe uma forma de derrotar isso? Sim, existe. Isso ficará para um próximo vídeo. Então é isso, pessoal, curta esse vídeo, se inscreva, se não gostou dê dislike, fique à vontade e comente aí pra gente ir se conversando. Até a próxima.